Nós estamos passando por uma situação vergonhosa no nosso país. Um governo que atende privilégios atrás de privilégios, em diferentes votações aqui na Câmara Federal e no Senado, resolveu fazer uma propaganda absolutamente mentirosa e falsa, querendo dar a isso que eles chamam de reforma da Previdência uma visão de que ela seria votada para combater privilégios. Não é nada disto, e nós estamos aqui nesta conversa com vocês para explicar alguns pontos desta proposta de anti-reforma da Previdência. Em primeiro lugar, para mostrar como não tem nada a ver com combate a privilégios. A proposta do governo Temer, ela significará a redução do valor das aposentadorias em percentuais que variam de 15, 20, 30, 40, às vezes até 45% da aposentadoria que o senhor iria receber dentro de 1, 2, 5, 10 ou 15 anos. E aqui eu falo com todos os trabalhadores que contribuem para o INSS, para o Regime Geral da Previdência Social. São pessoas que depois de trabalhar 20, 30, 40 anos, estão aguardando por uma aposentadoria em torno de R$2.000, R$2.500, R$3.000, ou seja, não estamos falando de privilégios. E estas aposentadorias, o governo Temer, com a votação que quer fazer no plenário da Câmara e do Senado, quer diminuir, cortar em percentuais, como eu falei e repito, que variam de 15, 20, 25, 30, 40, 45, em alguns casos até 50%. Por dois caminhos. Primeiro, ao exigir que todo trabalhador, para se aposentar com o total da sua aposentadoria, com a integralidade da aposentadoria, tenha que contribuir por 40 anos de carteira assinada, coisa que quase ninguém tem no país, porque muito do nosso mercado de trabalho é um mercado precarizado, pessoas que trabalham sim 40 anos, mais do que 40 anos, até chegar na aposentadoria, mas não tem a carteira assinada por 40 anos. Então aquele, por exemplo, que tiver uma carteira assinada por 30 anos, só por esta falta de 10 anos, e é difícil ter 30 anos de carteira assinada, só pela falta de 10 anos, perderá 22,5% da sua aposentadoria em relação à regra de hoje. O segundo mecanismo pelo qual cortam o valor das aposentadorias de todos aqueles que participam do sistema previdenciário no país, e esta primeira regra que eu falei e esta que eu falo agora, valerão para todos os servidores públicos também, portanto, para todos aqueles que aguardam aposentadoria, e não importa quanto tempo falta para o senhor se aposentar, porque não há regra de transição para o cálculo do valor do benefício, que é o que mais importa. O segundo mecanismo, dizia eu, qual é? Exigir que todos os salários que o trabalhador recebeu ao longo da sua vida, desde aquele onde ele tinha 16, 15 anos de idade, começou trabalhando com salário mínimo até o último salário, todos eles devem entrar para fazer a média de por quanto o trabalhador vai se aposentar se esta nova regra passar. Eu relembro que hoje, de cada 100 contribuições, as 20 menores, nós podemos retirar da conta e fazer a média pelas 80 maiores, o que é um cálculo justo e, aliás, deveria ser até mais justo, permitindo que se retirasse 30 de cada 100 contribuições, porque não é razoável empurrar o valor da aposentadoria para baixo, contando aqueles primeiros anos de trabalho de um trabalhador, que é o início da sua vida laboral e que, em geral, para a ampla maioria da população brasileira, este início se dá com um salário mínimo, com salários muito mais baixos. Este mecanismo de cálculo, dependendo de cada situação de cada um de nós, ele corta mais 10 a 15% do valor da aposentadoria. Então, somando este exemplo que eu estou dando, um trabalhador pode perder, como eu disse há pouco, até 40%, 45%, 50% da sua aposentadoria. Por exemplo, quem tiver apenas 15 anos de carteira assinada, mesmo que tenha 65 anos de idade, terá um corte de 40% no valor da sua aposentadoria, só pelo fato de ter
esses 15 anos de carteira e faltarem, portanto, 25 para os 40 anos. Bom, deputado, dizem que a economia só tem um caminho se cortar a aposentadoria de milhões de trabalhadores, só a reforma da Previdência. Existem outras formas? Pois é, esta é a chantagem, né, que os mercados exigem e que o governo Temer quer exigir dos trabalhadores do nosso país. É uma chantagem absolutamente inaceitável, desrespeitosa, porque ela inclusive desrespeita a nossa inteligência, e nós sabemos que o que está em jogo aqui é o chamado desejo dos mercados, que, acima de tudo, especialmente estes mercados que atuam na financeirização da economia, que querem ganhar cada vez mais dinheiro com investimentos especulativos, com taxas de juros cada vez mais altas e, portanto, estas taxas de juros é que estão levando boa parte da renda do trabalho que todos nós produzimos para alimentar este mercado especulativo. Aliás, este é o centro do problema. Eu tenho dado exemplos. Querem combater privilégios? Vamos, por exemplo, votar uma lei criando o imposto sobre lucros e dividendos obtidos nestes investimentos milionários que são feitos no mercado financeiro. O Brasil é um dos únicos 3 países do mundo onde não se cobra nenhum imposto sobre os ganhos obtidos através de lucros e dividendos que são gerados por aplicações no mercado financeiro. Então, trocando em miúdos, um trabalhador que ganha R$5.000 paga imposto de renda. Alguém que investe 5 milhões numa bolsa de valores ou em outro papel qualquer do mercado financeiro e ganha 1 milhão de lucro, não paga nenhum imposto de renda sobre estes lucros e dividendos que ele ganhou, o que é uma vergonha. E isto os mercados não querem que vote. Isto os mercados não dizem que seria um bom caminho para equilibrar as contas públicas. Segunda sugestão, votarmos um imposto sobre grandes fortunas, que quase todas as nações desenvolvidas adotam, ou o imposto sobre grandes fortunas ou o imposto sobre transmissão de grandes heranças, de valores elevados de herança, que é um imposto civilizatório, um imposto redistributivo, um imposto que pouquíssima gente vai pagar, provavelmente 1 de cada 5, 10 mil pessoas que vão assistir este vídeo pagaria este imposto ou pagará este imposto. Por que o governo Temer e os mercados não querem este imposto? Porque eles querem garantir seus privilégios, mentindo para a população que o problema seriam as aposentadorias que eles querem chamar de privilégios. Terceira sugestão para combater privilégios, vamos congelar os maiores salários do país, os tetos salariais, durante um período de 3, 4, 5 anos, por exemplo. E isto sim é começar a controlar a despesa pública pelo topo da pirâmide. Congelar os salários de senadores, deputados, ministros do Supremo, que são o teto salarial do país no serviço público. E sempre também aqui eu incluo a minha crítica quanto aos mega e altíssimos salários que a iniciativa privada paga. Porque quem paga esses mega e altíssimos salários do setor privado somos todos nós. Porque eles embutem o valor desse salário no preço dos produtos que nós compramos. Então nós temos que fazer no país um grande movimento para conter os altíssimos salários. Ou quando for no setor privado cobrando impostos efetivos de quem ganha, por exemplo, 100, 200, 300 mil reais, 400 mil reais por mês, que tem que ser tributado, como estão fazendo os países mais desenvolvidos do mundo capitalista, que querem retomar desenvolvimento, querem retomar programas de distribuição de renda e precisam cobrar impostos dos mais ricos. Então, isto sim são mecanismos de combate a privilégios. E isto o mercado e o governo Temer não querem. Bom, eu preciso abordar essa questão das pensões também, que chamam de privilégios. O senhor sabia que se hoje um casal, por exemplo, está aposentado, o homem ganha R$2.000 de aposentadoria e a sua esposa ganha R$2.000 de aposentadoria. Eles vivem com uma renda de R$4.000. Esta proposta do governo quer que, em caso de morte
do esposo deste casal de aposentados que vive hoje com R$4.000, que tem o seu imposto para pagar, o seu IPTU, o seu condomínio, as suas despesas do cotidiano da sua vida. Eles querem cortar os R$2.000 de pensão que o marido deixaria para a esposa, neste caso. A proposta do governo, aquilo que eles chamam de combate a privilégios, que não tem nada a ver com combate a privilégios, é cortar esta pensão. Vou dar um outro exemplo. O marido ganha 3.000, porque eles dizem, não, mas pode escolher a maior. Suponhamos que o homem ganhe 3.000 e a mulher deste casal de aposentados ganhe 2.000. Aí a esposa poderia optar, eu quero ficar com o maior salário, com a aposentadoria de 3.000 do seu marido. Mas se ela escolher esta aposentadoria para receber como pensão, eles vão cortar 40% do valor desta aposentadoria e ela vai receber apenas 60% dos 3.000 que este aposentado estava recebendo e, portanto, ela receberia apenas 1.800. Aí ela vai dizer, então eu abro mão, e ela vai continuar só com a aposentadoria dela de R$2.000. E, neste caso, então, uma família, um casal de aposentados que vivia com 5.000 vai passar a viver, a viúva, com apenas R$2.000. É algo absolutamente inaceitável, injusto, que não tem nada a ver com combate a privilégios. Por fim, Ronaldo, abordar o clima que estão querendo votar esta reforma da Previdência, que é uma anti-reforma, que é algo para retirar direitos de quem não pode perder direitos e que, na verdade, preserva grandes privilégios no país. Virou um verdadeiro mercado persa. Primeiro que Temer não tem nenhuma legitimidade para refazer um pacto previdenciário, que é algo muito complexo e estratégico numa nação. Nós precisamos de um governo legítimo, que candidatos a presidente apresentem as suas propostas durante a próxima eleição presidencial e o povo vote sabendo em quem está votando, com que propostas para eventuais mudanças no pacto previdenciário do país, porque é evidente que tem mudanças que eu apoiaria e apoiarei quando forem feitas de forma justa, negociada, com transições adequadas. Agora, o que está acontecendo hoje? Na verdade, é um salve-se quem puder. O mesmo critério que Temer usou para salvar sua própria pele, o seu próprio mandato, durante 2 denúncias que eram gravíssimas e que a maioria deste parlamento arquivou, à custa de muita liberação de recursos, obras, compra de votos, liberação de verbas. E nós não estamos falando das emendas impositivas, que é aquilo que o líder do governo vem aqui e fala para colocar como desculpa. Nós estamos falando de muitos e muitos bilhões de reais que estão sendo liberados para, por exemplo, anistiar dívidas de grandes devedores, para, por exemplo, renegociar um refis vergonhoso que retirou praticamente todas as multas e toda a correção de dívidas que grandes devedores têm, que inclusive incide muito sobre o Caixa da Previdência. A conivência, a não cobrança dos grandes devedores da Previdência. O outro dia, uma renegociação de pai para filho na questão do Fundo Rural, onde os grandes ruralistas deviam valores altos que foram praticamente anistiados por este governo. Este mesmo governo que agora então usa todo este mecanismo da compra de votos vergonhosa. A gente lê jornais, assiste televisão, noticiário e só o que se ouve é: estão liberando isto, vão fazer tal favor para comprar votos para tentar aprovar esta vergonha de mudança na Previdência. É algo realmente inaceitável, inacreditável que o país está vivendo.